Como adepto do Espiritismo, nós somos possuidores de determinados pressupostos que nós temos a responsabilidade de divulgar. Hoje, no nosso tempo, já não tem muito cabimento nós irmos, por exemplo, para o meio da Praça da República para fazer um discurso religioso, uma pregação, porque primeiro as pessoas, na maioria das vezes, elas não vão nos dar atenção. E embora não seja nossa preocupação, ainda vão achar que a gente é perturbado. Não apenas as pessoas não espíritas, como inclusive amigos espíritas, vão achar que a gente é perturbado. Esse negócio de ir para a praça, fazer discurso, fazer pregação. Então não temos que ter zelo no conteúdo, nós temos que ter zelo na conduta que nós vamos adotar na divulgação dos princípios doutrinários. E foi feita a referência pela nossa Zulmira de que hoje nós estamos fazendo o fecho da semana de comemoração do aniversário da União Espírita Paraense, que no dia 20, foi sexta-feira, completou 116 anos de atuação em Belém, no estado do Pará, e através do Conselho Federativo Nacional, no Brasil, e através de companheiros como, por exemplo, o Alberto Almeida, que viaja com muita frequência para o mundo. É um trabalho de divulgação que a doutrina espírita nos pede. E que nós, que trabalhamos na União Espírita por acréscimo de misericórdia de Deus, que nos acolhe nesta casa, para que nós possamos contribuir à semelhança de um vagalume que na escuridão da nossa dívida espiritual, que na escuridão das nossas dificuldades pessoais, aqui e ali desenvolvemos um trabalho no movimento espírita através da União Espírita Paraense, na evangelização da infância e da juventude, no atendimento espiritual, na aplicação do passe, lá na sala adequada que fica ali para o nosso lado direito, nas exposições públicas que ocorrem, por exemplo, aqui na União Espírita, todo domingo pela manhã, nós estamos aqui como União Espírita Paraense, através de algum companheiro que se dispõe a fazer esse trabalho. Ontem à noite, entre as 19 e as 21 horas, nós estivemos no Shopping Boulevard, numa sala que nos foi cedida pela gentileza dos administradores do shopping, para o Alberto Almeida fazer uma palestra sobre tristeza, depressão e a visão espírita, que no outro momento ele vai fazer para um público mais amplo, porque a sala lá no shopping ela tem um espaço reduzido para a frequência das pessoas. Então a União Espírita está aí, fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. E por que esse trabalho é feito? Se o Espiritismo não tem preocupação com o número de adeptos. Quando nós fazemos algum trabalho no movimento espírita de divulgação da doutrina, não há, amigos, nenhum objetivo de ampliar o número de adeptos. Hoje é palestra com música ambiente, A gente vai levando enquanto a música ambiente vai passando aí para colocar para nós o fundo musical, Pois é, então a gente olha as estatísticas, por exemplo, estatística do IBGE, ela é lá de 2010, porque em 2020, devido à pandemia, não teve censo. Pela estatística do IBGE, lá de 2010, nós somos aproximadamente 3,5 milhões de pessoas declaradas espíritas, quando foi feito o censo. A população brasileira hoje é de 220 milhões de pessoas. Vamos imaginar que de 2010 para 2022 tenha dobrado o número de espíritas. É um cálculo superestimado, claro.
Vamos imaginar que tenha dobrado, que hoje nós sejamos 7 milhões de pessoas declaradas espíritas no Brasil. Ora, 7 milhões para 220 milhões, nós não somos nem 10% da população brasileira. Mas nós estamos preocupados com isso? Não, porque o Espiritismo, ele não se afirma pelo número de adeptos, ele se afirma pela qualidade do adepto. A gente tem conhecimento na rua de cartazes que são pregados em postes e distribuídos, que determinadas personagens se apresentam como espíritas. E aí vem acompanhado de põe carta, lê o futuro, traz o seu amado de volta. Nada contra a religiosidade dessas pessoas que trabalham com esses procedimentos. Mas isso não é doutrina espírita. O Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral e se esforça para conter as suas más inclinações. E no livro dos médiuns, ele chega a citar uma categoria de espíritas que ele diz que são os espíritas sem saber. Pessoas que são espíritas e não sabem. Que são pessoas que no âmbito de qualquer segmento religioso, elas estão com esse propósito de fazer a sua transformação moral, ou seja, se tornar melhor do que aquilo que a gente é, e ao mesmo tempo se esforçar para conter as nossas más inclinações, que todos nós temos. Todos nós temos raiva, todos nós temos aborrecimentos, todos nós temos contrariedades, todos nós temos reações emocionais que às vezes não nos são agradáveis, que é a famosa ressaca moral, que é a gente ter feito uma coisa e depois a gente se arrepende. Todos nós fazemos isso, ou todos nós vivemos essa situação. Contrariedades, tristezas, aborrecimentos, raivas. Só que na disciplina solicitada pela doutrina espírita, nós temos que nos esforçar para conter essas más inclinações. Daí porque na questão 919 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta qual o meio mais eficaz que eu posso adotar ainda nesta existência para resistir aos arrastamentos do mal. E o Espírito Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então esse conhece-te a ti mesmo, que a Joana de Ângeles chama de autoconhecimento, autoconsciência, é o processo de resistência contra as minhas más tendências, contra as minhas más inclinações. Mas ao mesmo tempo, de uma maneira otimista a respeito de mim mesmo, eu reconheço que eu já fiz avanços. Eu reconheço que hoje eu já sou menos pior, ainda não sou melhor, ainda não sou ótimo. E esse eu que eu estou falando aqui é cada um de nós. A gente ainda não está no ponto de desenvolvimento que a gente precisa alcançar. Mas a gente tem a consciência tranquila, ou deve ter a consciência tranquila, de que a gente tem feito os esforços necessários para modificar as zonas de sombra que nós identificamos ainda nos nossos comportamentos, na nossa fala e nos nossos pensamentos. Não é só o comportamento, a conduta, é também o pensamento. Porque às vezes nós nos pecamos pensando coisas inadequadas. E isso requer um ato de substituição do pensamento. Às vezes a gente se encontra falando coisas inadequadas. Isso requer um procedimento. Né? Aquela história de, tu sabe, fulano, não é que eu queira falar mal, mas... Aí a gente entra, esse mas é exatamente o pré-falar mal. Né? Então a gente tem que vigiar. Jesus dizia, vigiai e orai. Então, amigos, a partir dessa ideia de que eu
devo ter comigo mesmo um compromisso de transformação de mim, entendendo que nenhum de nós está pronto e que nós fomos criados para a perfeição, porque Jesus diz isso quando Ele nos convoca no Sermão do Monte a orarmos por aqueles que nos perseguem, a bendizer aqueles que nos maldizem e amar os nossos inimigos. Ele diz assim: para que sejas considerado filho do Altíssimo, que faz com que o sol nasça sobre os bons e os maus, e a chuva caia sobre os justos e os injustos. E ele conclui dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, na medida em que nós vamos fazendo esse processo de autoburilamento, de autorreconstrução, de reforma íntima, nós vamos nos tornando, às vezes sem querer ou sem consciência, em divulgadores da doutrina espírita. Por quê? Hoje está na moda uma figura chamada influencer. As pessoas põem até a palavra em inglês, né? O indivíduo está no YouTube, o indivíduo está no Instagram, o indivíduo está no Facebook, tem milhões de seguidores. Aquela pessoa, celebridade, ela é influencer. A questão é: influencia para quê? Qual é o tipo de comportamento que aquela pessoa está influenciando? Qual é o tipo de comportamento que aquela celebridade está sugerindo com o seu comportamento, com as suas postagens, com o espetáculo que dá no meio do mundo artístico, no meio do mundo intelectual? A questão é que não são apenas influencers, usando a expressão aí em inglês, não são apenas influenciadores as celebridades. Nós somos influenciadores no meio em que nós atuamos. E em sendo espíritas, a nossa condição de influenciador, ela é a condição de Jesus. Ela é a condição de cristãos. E se a gente for observar, pelo menos eu não conheço, não sei se alguém de vocês conhece, se em alguma rede social está lá Jesus como influenciador. Eu não sei se vocês conhecem. Se tem no YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, tem alguma lá Jesus Cristo, influencer? Eu nunca vi. Só que Jesus veio para ser influenciador há 2000 anos. E Ele nos deixou para o exercício do papel. Quando Ele diz lá no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra. E para que serve o sal se ele deixar de salgar, senão para ser atirado ao sol e pisado pelos homens? Então nós somos cristãos, ou não? A cultura ocidental, ela é judaico-cristã. E dentro das religiões que derivam do cristianismo, o influenciador é Jesus. E na hora que nós nos dizemos cristãos, em qualquer vertente religiosa, nós somos presença influenciadora da mensagem do cristianismo. E na hora que nós nos dizemos espíritas, olha aqui, quando nós nos dizemos cristãos, nós somos portadores da mensagem de Jesus onde quer que nós estejamos. E sendo espíritas, essa condição de portador da mensagem de Jesus, ela ganha uma outra dimensão. Não que nós sejamos melhores do que os outros. Não. É porque nós sabemos mais. E a responsabilidade do saber, ela também foi registrada por Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem termos pretensão de termos a verdade, porque essa verdade ela não é nossa, ela é a verdade de Jesus. Nós somos apenas adeptos,
nós temos esta responsabilidade bem aqui, olha. Jesus, em João, no final dos slides tem a referência. Jesus, em João, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então vejam que não é uma responsabilidade qualquer. Eu me digo cristão, eu amo Jesus. Eu me identifico com as ideias que Jesus propõe. Então, eu tenho que guardar essas ideias, eu tenho que ter fidelidade a essas ideias. Aí ele acrescenta: eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Observem bem, Jesus falando que ele enviaria outro Consolador. Por que esse outro Consolador está previsto? É necessário, mas ele ainda está em fase de desenvolvimento na sociedade humana. Aí nós temos aqui o Consolador que o mundo não pode receber. Por que o mundo ainda não reconhece a mensagem cristã, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista científico, como uma verdade indiscutível? Porque nós estamos ainda num nível atrasado de desenvolvimento moral. A maioria de nós, seres humanos, habitantes do planeta Terra, estamos ainda no estágio primário ou infantil de desenvolvimento espiritual. E todos nós, habitantes do planeta Terra, somos devedores, estamos em débito diante das leis divinas. Então o mundo não reconhece, vejam como diz aqui, não pode receber porque não o vê absolutamente, não o conhece. Mas quanto a vós, olha nós aqui, Jesus se dirigindo aos discípulos, aqueles que se dizem cristãos: quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Nós conhecemos o cristianismo. Nós não podemos alegar ignorância. É inclusive um princípio jurídico, né? Ninguém pode alegar ignorância da lei, porque ela foi tornada pública. Jesus veio e tornou público o ensinamento. Nós conhecemos. Não precisamos ter os evangelhos na memória, como algumas pessoas citam, né? João capítulo 5, versículo 15, algumas pessoas têm essa memória. Nós não precisamos ter. Nós precisamos ter a memória do mandamento maior. O mandamento maior, quando instado pelos fariseus e pelos saduceus, Jesus diz: ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E o segundo mandamento, que é igual ao primeiro: ama ao próximo como a ti mesmo. E conclui dizendo: aí estão resumidas toda a lei e todos os profetas. Nós conhecemos isso. Em qualquer religião cristã, esse fundamento ele é divulgado. E isso coloca um nível de responsabilidade para nós. Passe lá, amiguinho, de novo. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito ou Espírito Santo, em doutrina espírita nós chamamos também de Espírito de verdade, que é a pleiade, um conjunto de espíritos sublimados, como Maria, por exemplo, que fazem parte da equipe de gestão do planeta Terra sob o comando de Jesus, que é o governante espiritual do nosso planeta desde a sua origem. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele coloca Jesus como o arquiteto do planeta.
Ele diz que desde o momento que se desprendeu do sol, a massa ígnea que a misericórdia divina colocou nas mãos de Jesus, desde lá Jesus, com essa equipe de espíritos, vem desenvolvendo toda a evolução do planeta Terra, tanto a evolução moral quanto a evolução física, quanto à evolução arqueológica do planeta. Se a gente for fazer um estudo ainda que superficial sobre essa evolução arqueológica, nós vamos ver que a Terra, nesses mais de 4 bilhões de anos que ela existe, ela já passou por mudanças espetaculares, até acontecer o aparecimento do ser humano nesse processo de evolução na face do planeta. E nós mesmos, seres humanos, passamos por um processo evolutivo, tanto de ordem física quanto de ordem moral. Se nós olharmos em mapas de antropologia, a gente vai ver, por exemplo, o Homo sapiens sapiens, que existiu há 50 mil anos antes de Cristo. Ele era feio, e nós somos bonitos. Não somos bonitos. E era aqueles homens australopitecos e outros, todos com o crânio maior, o corpo vergado, que eles estavam vindo da evolução lá do reino dos símios, e nós fomos chegando aqui. E hoje nós somos bonitos. Evolução. Então, nessa evolução, Jesus nos apresenta isso aqui, ó, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Está aqui a fonte. João, capítulo 14 a 15, versículos 15 a 17 e 26. A fonte de onde veio esse texto que está cavando de vez em quando. Tá? Então, gente, observem bem. Quando diria aqui que vos fará lembrar de tudo, significa dizer que a humanidade esquece os ensinamentos de Jesus. E aí também no histórico desse esquecimento, nós vamos ver que quando o cristianismo caiu sob o domínio do Estado romano, lá em 313, quando Constantino, imperador de Roma, decretou o Édito de Milão, o cristianismo passou a sofrer as influências do paganismo e foi distorcendo e foi afastando os cristãos do desenvolvimento da virtude. Porque para Jesus, e nós temos isso na vida dele, o culto exterior, as manifestações externas, a ausência de sentimento são comportamentos que indicam desvio de conduta. Por que ele disse para os fariseus: vós sois túmulos caiados, que do lado de fora estáis limpo, mas por dentro estáis tomado pela podridão? O que é isso? O superficial, o aparente, o exterior, sem que haja a convicção e a tentativa de vivência a respeito dos ensinamentos de Jesus. Então, ao longo do tempo, a sociedade cristã que se desenvolve a partir da Palestina, onde Jesus esteve, e depois com Pedro e com Paulo divulgando em Roma, e isso se ampliando para outros adeptos, a doutrina cristã foi corrompida, ela foi afastada da fonte, ela perdeu o significado. Nós vivemos hoje uma sociedade materialista, nós vivemos no corpo como se o corpo fosse a vida, e nós esquecemos que a vida, ela é espiritual. O grande ensinamento de Jesus se conclui, culmina quando ele ressuscita no terceiro dia após a crucificação, evidenciando para nós a imortalidade da alma e demonstrando por que uma vida de busca de virtude tem como culminância uma imortalidade definitiva. Enquanto nós não nos libertarmos do erro, enquanto nós não nos libertarmos do mal, nós estamos presos aos ciclos reencarnatórios. Quando
Jesus diz que o pecado produz a morte, o pecado não produz a morte física, o pecado produz a morte espiritual. Que cada vez que nós reencarnamos, nós temos um apagamento das nossas potências espirituais. Nós nascemos num corpo físico que limita as nossas possibilidades de espírito. Mas na medida que nós vamos reencarnando, e na reencarnação nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos purificando, nós vamos galgando degraus mais elevados da evolução. Até que vai chegar um dia na nossa evolução espiritual em que não vai ser mais preciso reencarnar. A reencarnação é a imersão na escola para que nós possamos ultrapassar o degrau evolutivo em que nós nos encontramos. Mas para fazer essa ultrapassagem, nós precisamos viver no corpo como espíritos e não viver no corpo como se nós fôssemos corpo. Nós não somos daqui. Nós não somos da matéria. Nós viemos aqui para aprender a amar. E na medida que nós aprendemos a amar, nós vamos tornando as nossas reencarnações mais sutis, o nosso corpo físico mais saudável, fisicamente mais belo, porque a matéria vai se quintessenciando, vai se tornando cada vez mais sutil, e as nossas manifestações serão manifestações em vidas menos físicas e mais espirituais. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus disse: não se turbe o vosso coração, há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse há muitas moradas na casa do meu Pai encaixa bem aqui, ó. Ensinará todas as coisas. Porque teve coisas que Jesus disse que elas estão veladas sob o véu da lei. Por exemplo, quando no diálogo com Nicodemos, ele diz que é preciso nascer de novo para ver o reino dos céus. O Nicodemo não entende. E Jesus, inclusive, diz para ele: tu és um doutor da lei e não conheces essas coisas? Quando Jesus diz renascer da água e do Espírito, é porque a água ela é a fonte da vida física. E o Espírito é quem vem para, ocupando um corpo, desenvolver a sua evolução. Nós estamos vivendo essa experiência, mas qualquer dia desses, e a gente sempre espera que não seja em breve, porque nós associamos vida com corpo, mas qualquer dia desses a gente vai voltar. Já aconteceu em casa espírita de eu falar isso, alguém bate na mesa, assim, aqueles 3 toquinhos assim, acho que para tentar neutralizar a fala desse indivíduo. Mas, gente, o corpo é apenas instrumento de manifestação. Entre 18 de abril e dia 9 de maio do ano passado, eu tive Covid. Aí os amigos do movimento espírita: não, Antônio, nós oramos muito por ti. Gente, eu agradeço, mas eu sei que prece de espírita, quanto a essa história de doença e desencarnação, prece de espírita é ambígua. A gente ora, né? Senhor, faz com que ele restitua a saúde, que ele retome suas tarefas, mas num determinado ponto a gente diz: mas se for necessário desencarnar, né? Facilita o desprendimento. Não é assim que a gente ora quando vai orar por alguém que está nessa situação de vai, não vai, né? A gente fala o pedido e depois a gente coloca: mas se tiver que ir, ajuda, né? A libertar e tal. Mas é isso. É ambígua, mas é a prece verdadeira. O André Luiz, ele nos narra em vários livros situação de desencarnação que o apego emocional da família atrapalha a libertação do espírito. Por quê? Porque nós temos uma cultura materialista. Nós associamos a vida ao corpo, mas a vida é o espírito. Então, amiguinhos, olha só, você vai trabalhando isso, trocou, mande lá o outro agora, amiguinho, o 5, meu amigo Wanderson, o 5 lá, o meu passador apaixonado. Na questão 798 do Livro dos Espíritos,
O Allan Kardec manifesta a preocupação quanto ao alcance dessas ideias. Porque hoje, no planeta Terra, que nós temos aí, se a memória não está me traindo, 7 bilhões de pessoas habitando o planeta Terra. Amigos, quantas pessoas no planeta Terra, inclusive tomando como referência as nossas gerações, creem na imortalidade da alma? Creem, não estou falando daqueles que admitem, creem como convicção na imortalidade da alma. Por que nós vivemos um mundo de materialismo, de consumo imediatista, de vazio existencial, de enfermidades? Nós vivemos um mundo doente porque nós somos materialistas, a nossa cultura, eu não estou falando pessoa, cada um de nós, a cultura da nossa sociedade é materialista. Um dia desse eu li um texto de um psicólogo que eu achei excelente. Ele usa a expressão ditadura da felicidade. Ele diz que a ditadura da felicidade é geradora da depressão, que é uma doença avassaladora do nosso tempo. O que ele chama de ditadura de felicidade? O que é felicidade no momento que nós vivemos? Consumismo. Consumismo. A gente observa as famílias, por exemplo, quando elas põem seu filho na escola, elas estão querendo formar mão de obra para o mercado de trabalho. Médico, engenheiro, advogado, professor, fisioterapeuta, psicólogo, etc. É para o mercado de trabalho. E o que é ser bem sucedido profissionalmente? É ter dinheiro. Não se trabalha a ideia do ser bem sucedido profissionalmente com o fato do indivíduo exercer a sua profissão de maneira honesta, de maneira honrada, ainda que a remuneração não seja muitos algarismos no saldo da conta bancária. Não que isso deva ser desprezado, mas esses elementos, eles são meio. O objetivo é o aprimoramento espiritual. E aí é que entra a nossa responsabilidade. Diz o Allan Kardec, né? O Espiritismo se tornará crença comum ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Porque o Espiritismo hoje, pessoal, ele é mais um segmento religioso do cristianismo. Embora muitos, inclusive, tenham a pretensão, por desconhecimento, de negar que o Espiritismo seja cristianismo. Um dia desse eu ouvi um ministro de uma determinada religião, que não vem ao caso citar nem o ministro nem a religião, ele dizendo que o Espiritismo é condenado na Bíblia. Gente, a palavra Espiritismo, ela foi criada pelo Allan Kardec para escrever a introdução do livro dos Espíritos. No tempo que a Bíblia foi escrita, não existia Espiritismo como doutrina. Então a Bíblia não pode condenar o Espiritismo. O que aparece proibido na Bíblia, lá no Deuteronômio, é a consulta aos mortos. Lá em Deuteronômio aparece isso. Mas aí tem um detalhe. Se o Deuteronômio proíbe a consulta aos mortos, significa dizer que ela ocorre. Porque você não proíbe um comportamento que não existe. Então, o Espiritismo é cristão. A moral espírita é a moral de Jesus. Agora, o que acontece? O Espiritismo, ele sustenta essa moral na fé raciocinada. A necessidade de transformação íntima que eu devo desenvolver não é por misticismo, não é por crendice, não é porque se eu for bom eu vou atrair coisas boas, se eu for mal eu vou atrair coisas más. Não é por isso. Até porque eu posso ser bom no todo que eu posso ser, e isso não significa que eu vou ganhar na Mega Sena. Eu posso ser bom como eu devo ser, mas as coisas que eu fiz nas reencarnações anteriores, elas se apresentam como cobrança da conta. Você pega o Chico Xavier, por exemplo, psicografou mais de 450 livros, as pessoas que conviveram com ele chegam ao depoimento de que ele era boníssimo, mas o Chico Xavier tinha catarata nas duas vistas.
O Chico Xavier era um homem enfermo, fragilizado. O Divaldo Franco, orador espírita que já fez palestras em dezenas de países, ele está com 95 anos, completou agora em maio. Mas o Divaldo Franco já teve problemas de infecção pulmonar. O Divaldo Franco já teve problema na garganta, a possibilidade de um câncer que foi curado pelo espírito Sheila numa reunião mediúnica. O Divaldo Franco, há 2, 3 anos, fez uma cirurgia de coluna. A última vez que ele esteve aqui em Belém foi conduzido em cadeira de roda. Então, a bondade que a moral espírita nos propõe, ela não é dentro de um jogo mercantil em que eu vou receber uma recompensa. A bondade que a doutrina espírita propõe, ela está fundamentada na lei da reencarnação. O meu presente hoje, com todas as coisas boas ou ruins, ele é resultado daquilo que eu semeei no passado. E se eu quero felicidade no futuro, eu devo semear a felicidade através do bem ao meu próximo desde agora. Fé raciocinada, cientificamente fundamentada na lei de causa e efeito, ou, se preferirem, terceira lei de Newton: toda ação gera uma reação em sentido contrário. Agora, como divulgar isso? Só na palestra, na casa espírita? A doutrina espírita, ela não pode sair dos muros do centro espírita e ir para fora? Pode. Porque, olha lá, os espíritos fizeram, troca aí, Wanda, por favor, Wanda. Os espíritos fizeram, como resposta para o Allan Kardec, esse texto aqui, ó: certamente ele se tornará crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Atendemos para cá: está na natureza. O que a doutrina espírita propõe como seus fundamentos doutrinários são leis da natureza. Deus é uma lei da natureza, porque, como diz a própria ciência, não existe efeito sem causa. Se o universo existe, e hoje o conceito de universo ele está inclusive sendo ampliado, sendo estendido, né? Alguns cientistas defendem a tese de que o universo que nós conhecemos ele é apenas uma mega galáxia. E eles já estão trabalhando o conceito de multiverso ou pluriverso. Porque não se pode admitir que haja um universo devidamente localizado e que o resto seja vazio. Porque Deus é criador no sentido pleno do termo. Imortalidade da alma. Vários ramos da ciência hoje, como a parapsicologia, a psicologia e outros, estudam situação de quase morte, que o indivíduo em posições extremas, ele esteve no mundo espiritual, depois ele volta e narra. Os materialistas dizem que a ilusão do cérebro sob o efeito do sofrimento, mas determinadas áreas do conhecimento identificam que a pessoa faz narrativa de coisas que não fazem parte do seu patrimônio intelectual. Consequentemente, ela não poderia ter tido uma alucinação cerebral e narrar situações que ela nunca vivenciaram. Materialistas que vivem a situação de quase morte e dizem que viram a sua vida toda ser recapitulada diante de si mesmo. Pessoas que muitas vezes têm lesão cerebral, que não poderiam fazer recapitulação da vida no cérebro danificado. Pluralidade dos mundos habitados. Jesus falou: há muitas moradas na casa do meu Pai. Hoje, embora ainda não haja confirmação definitiva, os astrônomos trabalham com a probabilidade matemática. O universo tem em torno de 100 bilhões de galáxias. Nós estamos numa, a Via Láctea. A Via Láctea tem em torno de 200 bilhões de estrelas. No meio desses 200 bilhões de estrelas, quantas são estrelas de quinta grandeza, como é o nosso Sol? Nessas estrelas de quinta grandeza, quantos planetas nós temos na mesma distância que a Terra está em relação ao Sol?
E se esses planetas estão na mesma distância que a Terra está em relação ao Sol, esses planetas têm a mesma chance de vida que o planeta Terra desenvolveu a partir de um determinado momento da sua história. Isso é probabilidade matemática. Comunicabilidade dos espíritos está na Bíblia. Os que dizem que a Bíblia proíbe, que a Bíblia condena, está na Bíblia. Várias situações de reis de Israel que pediram a comunicação de outros reis que já haviam morrido para obter instrução. Caso do Saul, por exemplo, que num determinado momento nós podemos abordar aqui na sala, que vai a uma feiticeira, era como eles chamavam médium, né? A palavra médium quem cria é o Allan Kardec no Livro dos Espíritos, é um neologismo, ou seja, uma palavra nova criada no século XIX, e a comunicabilidade dos espíritos está aí, também por uma questão lógica. Se você viaja, quando chega no lugar da viagem, você faz uma foto e manda para a família num aparelhinho de celular, por que que as mentes que permanecem como vida depois da desencarnação, por que elas não podem se comunicar? Através de intermediários, que são os médios, ou até mesmo através de comunicação direta, porque existe também a mediunidade de efeitos físicos. Amigos, um dia surgirá essa nova era. Não quer dizer que todo mundo vai ser espírita, quer dizer que a sociedade humana vai reconhecer Deus, Espírito, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos como lei da natureza. Está dizendo aqui, ó, está na natureza. Não é uma questão de crença. Na Idade Média, a crença dominante era de que a Terra era o centro do universo. E intelectuais como Chico Brahe, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno afirmaram que a Terra girava em torno do Sol e que o Sol era o centro do sistema planetário. Isso gerou processo no Tribunal do Santo Ofício, gerou queima na fogueira da Santa Inquisição. O Galileu Galilei foi processado no Tribunal do Santo Ofício e condenado à prisão domiciliar, porque ele era amigo do Papa. O Giordano Bruno, no ano de 1600, foi queimado na fogueira da Santa Inquisição. E no caminho entre a prisão e o lugar onde ele foi queimado, enfiaram uma haste de aço na língua dele, para que ele não falasse as heresias que ele estava defendendo, que era como se considerava lá na época, discordar da orientação dominante de que a Terra é o centro do universo. Então hoje, esses princípios, eles fazem parte do nosso sistema de crença. Mas para nós espíritas, eles não são apenas sistema de crença, eles têm que ser convicção. Eu sou espírita porque eu estou convicto que Deus existe. Eu sou espírita porque eu estou convicto que eu sou um espírito imortal. Eu sou espírita porque, sendo um espírito imortal, eu sei que ainda não estou pronto para ir para um paraíso de contemplação. Consequentemente, eu reconheço a necessidade de reencarnação. Eu sou espírita porque eu participo de reunião mediúnica e eu já presenciei comunicações absolutamente surpreendentes. Eu sou espírita porque, na minha convicção, eu não admito a ideia que no meio de bilhões de galáxias só a Terra, que é insignificante. Se a gente pegar na internet uma foto da Via Láctea, a Terra não passa de um grão de areia. Então, para mim, não é lógico que só esse grão de areia tenha vida inteligente. E como eu posso divulgar isso? Atendendo ao comando que Jesus deu. No Sermão do Monte, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E assim como não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e não se põe a luz debaixo do alqueire e sim no velador, para que ela ilumine todos aqueles
aqueles que estão naquela casa: vós sois a luz do mundo, então que brilhe a vossa luz, para que os homens vejam através das vossas boas obras e reverenciem o vosso Pai que está nos céus. Então a nossa função não é apenas falar. Quando necessário e quando possível, sim. Mas o nosso papel é o exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso está lá no segundo bis, bem na entrada, na Almirante Barroso. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então nós temos que nos esforçar para vivenciarmos essas convicções. E através da busca, da tentativa, e a tentativa é contínua, viu, amigo? Não deve intimidar nenhum de nós, porque às vezes a gente tem uma certa preocupação de vez em quando a gente não consegue, né? De vez em quando dá um deslize, de vez em quando tem a queda. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos aprendendo a partir dessas convicções que nos iluminam a mente, iluminarmos o nosso coração. E Jesus é o modelo, Jesus é o guia. Nós estamos muito longe de sermos Jesus, mas nós precisamos nos esforçar para aqui e ali agir de acordo com as instruções dele, não como ele, espírito puro, já desenvolveu a sua evolução espiritual em outros tempos. O Emmanuel diz em momento perdido no tempo, tanto que quando o planeta Terra foi criado, ele já estava como supervisor, como arquiteto de toda a criação, e nós, como eu disse há pouco, ainda estamos nos degraus iniciais da evolução. Mas a consciência de que nós somos influenciadores pelo nosso comportamento, pela nossa fala, produz um processo de autodisciplina para que a gente busque, pela nossa fala, pelo nosso comportamento e pelos nossos pensamentos, a gente busque a divulgação da doutrina espírita através da difusão, não de ideias para ter adepto, eu convenci, eu converti, não, mas de ideias que difundam no planeta Terra a convicção na imortalidade da alma e na evolução. Isso transformará o planeta. Quando se fala hoje de transição de planeta de expiações e provas para planeta de regeneração, a regeneração ela vai envolver o conhecimento da verdade que liberta, não como crença, como convicção, mas como consciência de que é lei da natureza. E então nós estamos participando da construção dessa nova era da humanidade. Muito obrigado pela atenção de vocês, meus queridos. Muito obrigado. Bom final de semana. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Deus nosso Pai, Jesus amigo celeste, muito obrigado por esses momentos, por esses esclarecimentos que acabamos de receber. Entendendo, Pai, que quanta bondade Tu tens para conosco, que nos ensina, que nos ajuda, que nos orienta a todos os momentos da nossa existência, para que possamos despertar para a necessidade da evolução espiritual. Te agradecemos, Pai, por esta casa que mantém o movimento espírita no Pará, que está completando 116 anos. Te agradecemos, Pai, por tudo de bom, por todo o consolo, por todo o amparo que temos recebido nesta casa. Muito obrigada por tudo. Despede-nos na Tua paz infinita e que possamos estar novamente aqui no domingo. Sê conosco.
hoje e sempre.